Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. A Quali é uma empresa de gestão de tráfego. Se você tem algum produto ou serviço e deseja impulsionar, a Quali tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e da sua marca. Para saber mais, aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Nos chame através do Instagram ou do WhatsApp, que teremos o maior prazer em lhe atender. Nas redes sociais eu sou @leojamono. Eu sou @Pamela Mapi, me segue lá, segue o Léo, segue a Quali, @quali.digital. O Qualicast é um podcast para gerar conexões, distribuir muito conteúdo e contar a história. E hoje o nosso convidado, ele é advogado há mais de 10 anos, formado pela PUC, especialista em direito do consumidor. Ele marca presença no Instagram com o objetivo de descomplicar a vida do consumidor através de dicas e informações que façam a gente tomar melhores escolhas. Além de ter o seu próprio podcast, o Advocast, que é um podcast jurídico para compartilhar conhecimento e experiência com advogados que estão iniciando sua carreira. Seja bem-vindo, Nicolau Frederis. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês e espero que essa nossa troca de experiências aí seja muito válida, né, para quem estiver nos assistindo. Prazer é todo nosso te ter aqui no nosso podcast. Vai ser uma conversa bem interessante. É um advogado que trabalha atua, né, e faz marketing. E é difícil encontrar advogados que se expõem nas redes, né, e ainda divulgando o seu trabalho. Então eu acho que vai ser um papo bem interessante para nós aqui, agregador, porque a gente trabalha muito com a questão do marketing também, e a gente sempre procura pessoas com conteúdo, que gera conteúdo na internet para vir aqui contar as histórias, contar os desafios de E até nossas próprias dúvidas, né? Tipo, exatamente. A Bibiana Boaventura veio aqui, eu tirei várias dúvidas com ela. Porque tem a questão de, pode anunciar para médico? Advogado pode estar nas redes sociais. Isso é uma questão que até é importante, por isso que eu gostei muito do convite, porque ainda tem muita dúvida sobre isso, né? Para muito advogado, fazer marketing digital ainda é um tabu. O advogado falar sobre vendas ainda é um tabu, né? E aí, já entrando na questão das limitações que a OAB nos impõe, a OAB tem algumas restrições que ela impõe para o advogado na questão da propaganda e do marketing. Vocês nunca devem ter visto um outdoor ou uma propaganda na TV ou no jornal de escritório de advocacia. Porque não pode, a gente realmente não pode. Qual que é o objetivo da OAB com isso? Advogado não pode nem botar nome, uma marca do escritório, né? Tem que ser o nome do sócio. Sim, a gente não pode botar, por exemplo, um nome fantasia, tipo Nicolau, o rei dos processos. Não posso. Tem que ser o nome, o teu sobrenome ali, o nome profissional, né? O objetivo da OAB é o seguinte, é procurar evitar a mercantilização da advocacia. A gente não pode mercantilizar o nosso trabalho. Então, por exemplo, eu não posso chegar no Instagram, por exemplo, e dizer assim, me procure para ganhar 10 mil reais de indenização. Eu não posso fazer isso, porque eu estaria mercantilizando o meu serviço. Mas eu posso perfeitamente chegar no Instagram e dizer assim, conheça os seus direitos caso você tenha, sei lá, um voo cancelado pela companhia aérea. Nesse segundo caso, eu não estou mercantilizando o meu serviço. Eu estou educando, eu estou informando o meu seguidor e, de certa forma, eu estou prospectando também. Porque vocês são do marketing, vocês sabem muito melhor que eu a questão dos gatilhos mentais, né, que é uma expressão que está na moda aí. Eu, fazendo um conteúdo de qualidade, com bastante informação, eu estou gerando gatilhos mentais de autoridade, de credibilidade naquele meu seguidor. Então ele está vendo que eu domino aquele assunto. Então, indiretamente, eu estou prospectando. Porque aquela pessoa que vê o meu conteúdo, ela pensa, se um dia, de repente, eu precisar do Nicolau um problema relativo à companhia aérea, eu vou procurar o Nicolau, porque ele entende daquele assunto. E isso é perfeitamente permitido do ponto de vista da OAB, né? E alguns advogados ou não sabem disso ou ficam com receio de estar, de repente, infringindo alguma norma ética, mas é plenamente possível. Tem muito a questão da vulnerabilidade, né? O advogado... não vou falar o advogado, mas tem muitos profissionais, não só advogado, todas as profissões, tem muito essa questão da vulnerabilidade de se expor nas redes sociais, né? E chamar cliente. Normalmente, me formei, agora o cliente vai bater na minha porta,
né? Agora as pessoas vão me procurar porque eu sou o cara, eu sou o advogado, eu sou o engenheiro, o médico. Só que esse tempo já passou para 99% das profissões, né? Antigamente, poucos eram advogados, poucos eram médicos, poucos eram dentistas. Hoje em dia a gente tem uma concorrência gigante Absurdo. e as pessoas precisam se destacar de alguma forma. Sim. E estar na rede social para quem quer se destacar, né? Criar uma autoridade é basicamente uma obrigação hoje em dia, né? Não, é quase que é necessário, né? Mas é um item obrigatório da tua empresa. Com que eu tava falando esses dias? Acho que é com a Mariana. Que, tipo assim, tu abre o teu negócio e tá, beleza, abri o meu negócio. Agora eu sou empresário, sou marqueteiro, sou vendedor, sou administrador, sou contábil, sou advogado, porque às vezes tu faz um contrato, né? Então tu é tudo na tua faz um empresa. pouco de cada coisa quando tu tá iniciando. Mas eu queria saber do início. Pois é, vou começar contando um pouquinho da minha trajetória, até para resumir bem assim. Eu comecei minha carreira como basicamente todo advogado começa, que é sendo empregado, advogado empregado em outros escritórios. Fiz isso durante alguns anos, né? Mas eu sempre alimentei dentro de mim aquele desejo, né? Aquela vontade de empreender e um dia ter o meu próprio escritório. Eu sempre tive dificuldade com rotinas muito fixas, assim, rígidas. Aquela coisa de expediente, de entrar no escritório 7 da manhã, sair 7 da noite. Eu sempre quis... Quando sai 7 da noite, não. né? Quando tu é empregado, até ok. Mas aí depois que eu virei autônomo, que eu decidi abrir o meu próprio escritório, eu percebi, eu já tinha uma ideia que isso ia acontecer, mas eu percebi na prática que o autônomo, ele trabalha muito mais. Hoje em dia eu trabalho o dobro, o triplo do que eu trabalhava antes. Mas são escolhas, né? São estilos de vida, né? Por exemplo, eu posso me dar o luxo de repente acordar um pouquinho mais tarde, porque eu tenho essa liberdade de horário, por exemplo, eu não preciso acordar 5 da manhã, posso acordar um pouquinho mais tarde. Mas se eu acordar um pouco mais tarde, eu vou ter que compensar de noite trabalhando mais. Eu vou ter que trabalhar fim de semana, eu vou ter que trabalhar feriado, né? Então são escolhas. Eu decidi que isso era o melhor para a minha vida, né? Gosto da liberdade de horário, mas sei que se eu quiser usar essa liberdade de horário, isso quer dizer que eu vou ter que trabalhar um pouco mais que as outras pessoas. Mas são escolhas e eu não julgo isso porque eu tenho colegas que adoram essa rigidez. Sim. Que gostam dessa coisa de não entrar no escritório 7 da manhã, sair 7 da noite, trabalhar de segunda a sexta. Formalidade, né? Trabalhar também de segunda a sexta ali, sexta-feira, 18 horas, bate a porta do escritório, só volta a segunda, desliga o celular, não precisa atender cliente fim de semana. E eu hoje em dia vivo 24 horas para o meu negócio, que é o meu escritório, né? Então são escolhas, eu não julgo, não tem certo ou errado, né? Não, eu decidi que essa era a melhor estratégia de rotina para mim. Tem um pouco de errado, porque às vezes não sei se existe esse perfil de pessoa, existe, né? Mas assim, eu julgo que não é o certo, né? Se é pessoa que bate o cartão às 18 horas e tipo assim, a minha vida pessoal não tem correlação com a minha vida profissional. Porque tu acaba deixando de lado muita coisa, cara. Separando o pessoal do profissional. E assim, tu não precisa amar o teu trabalho. Não é questão de amar o trabalho e viver do trabalho. Mas, poxa, tu trabalhar depois, te trabalhar, né? Eu sempre, o pessoal lá do escritório, eu sempre falo pra eles, pô, saiu daqui, cara, pensa no que tu fez no teu dia, que tu pode melhorar. Porque, querendo ou não, 8 horas por tu trabalhar, às vezes é pouco. Dependendo da carga horária que tu tem, né? Da demanda que tu tem. E isso acaba tu ficando ali muito focado no teu trabalho e não melhorando teus processos. Não te melhorando, né? E ao tu não te melhorar, tu vai ficar numa roda ali. Looping ali. Num looping que vai estar sempre. Uma hora tu vai cansar daquele looping ali, não vai conseguir sair, vai trocar de lugar de um pro outro, mas vai fazer sempre a mesma coisa. Né? Mas para algumas pessoas isso faz sentido, né? Mas não, até entendo. Por exemplo, tem gente que gosta dessa previsibilidade, por exemplo, da renda, né? Gosta de saber que tal dia do mês vai pingar tanto de salário, ela pode se programar, ela pode fazer contas e tal. Para o advogado autônomo isso é mais difícil, né? Porque a gente não sabe quanto que vai entrar no mês seguinte. Pode entrar, vamos dizer, um valor hipotético, pode entrar 1 milhão, como pode não entrar nada. Né? Então é difícil tu te programar. Eu, por exemplo, aqui, curiosidade, hoje em dia eu evito comprar coisa parcelada.
Porque eu não sei como é que vai ser a minha renda daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, por exemplo, se eu tenho dinheiro para comprar uma coisa que eu quero à vista, eu compro à vista. E são, de novo, não tem certo ou errado, né? São escolhas. Cada um escolhe o que faz mais sentido para si, né? O que tu fazia antes de empreender, né? No que tu trabalhava e tudo mais. E depois, para qual área que tu foi depois que tu decidiu empreender? Qual foi a mudança? O que que fez aquele... Eu comecei, eu me formei, peguei a minha OAB, mas não trabalhei imediatamente como advogado. Eu trabalhei como gestor de empresa. Uma empresa familiar, que eu tinha muitas dúvidas sobre como ia ser a minha carreira quando eu decidisse advogar. Né? Então eu decidi tomar essa primeira iniciativa de trabalhar com empresa, e aí depois, uns 3 anos depois, eu decidi voltar, tirar a minha OAB da gaveta, digamos assim, e focar 100% no direito. Até curioso comentar isso, né? Eu comecei numa área bem diferente, né? Pois é. Gestor de uma empresa. Isso, comecei como gestor e depois, quando eu comecei a advogar, eu advogava no direito criminal. Nada a ver. Num escritório. Num escritório como empregado, direito criminal, nada a ver com o consumidor. Só bronca. Então, assim, essa mudança para o direito do consumidor veio especialmente na pandemia. Porque por motivos variados, eu acabei querendo mudar de área, deixar de atuar no direito criminal. E aí eu pensei, isso é curioso, porque eu pensei assim, não em que área eu quero trabalhar, eu pensei em que área eu tenho mais potencial de poder vender a minha imagem, né, de poder atingir mais pessoas com marketing, porque era bem a época da pandemia, né, quarentena, todo mundo dentro de casa. Eu pensei, eu preciso entrar para uma área e produzir conteúdo na internet, numa área que as pessoas, que sugere uma transformação ali na vida das pessoas. Sim, que as pessoas vão ter a curiosidade de parar e pensar, e vai atingir o público, né? Exatamente. Tu vai captar o teu cliente pelo Instagram. Eu tenho uma dúvida hoje se a minha empresa, ela é a minha outra empresa, né, minha construtora, eu capto o cliente pelo Instagram. Tá? Porque por mais que tu vai gerar conteúdo, não necessariamente o meu cliente está ali. Meu cliente está ali, mas ele não consome meu conteúdo. E aí, para a área do consumidor, direito do consumidor, todo mundo é consumidor. Esse é o ponto. O direito do consumidor, ele tá em todo lugar. Quando tu vai no supermercado, quando tu vai no restaurante, quando tu vai no bar, na academia, na faculdade, o direito do consumidor, ele tá em todo lugar. Né? Então, por isso que eu enxerguei essa oportunidade, essa janela ali de o meu conteúdo pode fazer a diferença na vida das pessoas. Pode não ser uma mudança, uma transformação profunda, que nem, por exemplo, um advogado de família gera, né? Que são coisas mais sensíveis, uma guarda, pensão, separação, divórcio. Mas o direito do consumidor são pequenas mudanças no dia a dia da pessoa, porque o consumidor bem informado, ele faz escolhas melhores, ele toma menos golpes, e então ele é uma coisa que faz também a diferença na vida das pessoas. Vocês são da área do marketing, vocês sabem melhor que eu, que o teu sucesso na rede é proporcional à transformação que tu gera na vida da pessoa. Eu acredito muito nisso. Então, eu escolhi a área do direito do consumidor porque eu vi potencial de transformar o dia a dia das pessoas. Para mim, no marketing, tu pode ter milhões de estratégias. Tu pode ter, enfim, uma série de artimanhas, mas o que reina, o que manda é conteúdo. Se tu tem conteúdo, claro, muitas vezes pode demorar, pode custar a tu ter o engajamento que tu deseja ou tu ter o resultado que tu espera. Mas se tu tem conteúdo e tu ir postando esse conteúdo e ser um conteúdo para as redes sociais, mais cedo ou mais tarde, essa bola de neve ela vai crescer. Né? Porque, claro, daí também tu vai ter que produzir conteúdo e utilizar as ferramentas que o Instagram disponibiliza. Tu tem que também conhecer onde é que tu tá atuando, né? Muita gente às vezes não gera o conteúdo, tem bastante conteúdo, mas não consegue ter os alcances necessários porque não conhece a ferramenta. Eu vejo ali que nas tuas redes tu tem bastante conhecimento sobre a ferramenta, até nos teus vídeos. Tu faz lá ali uma introdução que prende a pessoa, todo um roteiro, faz uma CTA no final. Então, eu acho que é um conteúdo muito bem estudado, assim, né? Tanto da parte do direito, que é óbvio, né? Tipo, é a tua especialidade, tu vai falar muito bem sobre isso, mas também do lado do marketing, né? Eu queria saber se tu pesquisou, ou então tem alguma assessoria, ou tu mesmo foi atrás de ti. A estrutura dos vídeos que eu tenho hoje, ela nem sempre foi assim, né?
até brinco, se vocês olharem, até fazendo um merchan aqui para o meu Instagram, se olharem lá atrás, os primeiros posts que eu fazia, quando eu comecei a produzir conteúdo na época da pandemia, isso há 3 anos atrás, meus primeiros vídeos eram ruins. Era eu todo engessadinho, assim, durinho na frente da câmera, os vídeos de 3 minutos, longos demais, né? Aquela coisa bem formal, despejando conteúdo jurídico ali. E eu vejo que hoje em dia a qualidade... Cheio das leis, porque é lei tal, não sei o que. É uma coisa que hoje em dia eu vejo que não é atrativo para as pessoas. O conteúdo do Instagram, ele tá muito dinâmico ali, o negócio meio TikTok ali, rapidinho, conteúdo rápido. Então a qualidade dos meus vídeos melhorou muito com o tempo. A edição melhorou, a minha dicção tá melhor, a minha desenvoltura no vídeo tá melhor, só que é tempo, né? É tempo. Não, é sobre isso que eu tava falando. Tu tinha conteúdo, né? Só que tu não conhecia como é que a ferramenta funcionava. Isso. Né? Então tu aí vai conforme vai fazendo, também tu a vai ferramenta. adaptando. Foi o fazer ou foi ter a... Foi assim, muito erro e acerto, né? Aprendizado, mas eu também tive assessoria de profissionais, né? Que me ensinaram, Nicolau, esse caminho aqui não tá muito atrativo, o vídeo não tá muito atrativo para a pessoa. Faz isso, ajusta aquilo, deixa ele mais dinâmico, faz essa edição, faz aqui. Então eu sempre tive uma assessoria que me ajudou a melhorar a qualidade, mas eu tenho um feeling assim para saber o que a minha audiência mais gosta ou não. Né? Mas hoje em dia, às vezes, nem o feeling é o bastante, né? A gente estava conversando antes a questão do orgânico do Instagram, como tá difícil, né? Então, por isso é muito importante ter um acompanhamento profissional e fazer o tráfego pago. A gente sempre fala assim para os clientes também que muitas vezes acham caro, né, os nossos trabalhos. É um mal necessário. Mano, infelizmente tu tem que me contratar. Infelizmente tu tem que botar a graninha lá no Instagram, no Google, em qualquer dessas plataformas. Não é mais opcional, né? Não é mais opcional. Tu abriu um business, tu abriu um negócio, tu quer ter uma marca de relevância, cara, tu vai começar pequeno, mas agora, hoje em dia tu tem a oportunidade de espalhar essa mensagem. Sim, eu fui numa palestra esses tempos num evento e era uma palestra sobre marketing de influência. E aí a influenciadora tava falando bem isso, né? Bem ali a curva, muita gente entrou no Instagram na pandemia, começou a mostrar o seu trabalho lá, porque não tinha outra forma, né? Era ali que tu ia te apresentar, e muita gente migrou pro digital. E durante a pandemia, o algoritmo, ele era bom, digamos assim. As pessoas estavam dizendo. E agora, todas as pessoas, inclusive nessa palestra, né, culpando o algoritmo do Instagram. As ferramentas mudam, as redes sociais mudam. O Facebook era maravilhoso, parou de entregar. O Instagram entregou. Agora tá parando de entregar. Vem o TikTok, entrega pra todo mundo. Daqui uns anos vai parar também. Porque é o ciclo das redes sociais, a gente precisa se adaptar. E a gente tem muita gente que procura a gente nesse sentido. Meu conteúdo entregava... Eu tinha... Sei lá, tenho 10 mil seguidores, eu tinha 5 mil pessoas vendo meus stories todo dia. Hoje eu tenho 100. E aí... Não é uma questão de... Vão ter as pessoas que continuam te acompanhando. Tinha uma maior entrega antes... Mas hoje também é a questão que entrega menos para todo mundo. Então, tu tem que criar alternativas para alcançar essas pessoas. Um conteúdo melhor, estudando a plataforma, fazendo vídeos mais atrativos. Se reinventar, né? Se reinventando, porque a plataforma vai mudar, né? A gente precisa se adaptar. Mas também a gente não pode culpar só o algoritmo. Não. Cara, o algoritmo tá fazendo o papel dele. Agora o cara não botou lá para ter o verificado que tu tem que pagar. Tu fez lá, né? Paguei verificado. Tu pagou o verificado. O que vai representar aquilo ali, a gente não se sabe. Não se tem a resposta. Exatamente. Mas ele tá tentando se capitalizar também, né? Até o Zuckerberg quer dinheiro. Sim. Não é assim, tipo, cheguei no meu trilhão, meu bilhão. Ele quer mais. Eu acho que não pode ser um escudo, né? O algoritmo para o conteúdo ruim. Né? Tu tem que... Não. Né? Então tu tem que produzir, por mais que esteja um pouco desanimador, investir no orgânico, tu tem que produzir. Tu tem que continuar com a constância, tu não pode parar, né? Tu tem que continuar firme. E como tu disse, né? São ciclos. Né? Nesse momento a rede está entregando um pouco menos no orgânico, mas aí surge a oportunidade de fazer o tráfego pago. Né? Que além de te trazer mais clientes, ele te traz um posicionamento. A gente estava falando isso antes de começar, né? Que mesmo que eventualmente o tráfego pago não te traga um retorno absurdo financeiramente ali de contrato fechado, tu tá te posicionando, a tua imagem, o teu perfil tá indo para muito mais pessoas. Isso, de certa forma, reforça o teu trabalho como marca, né? Então isso também é muito importante. Tanto é que sempre na abertura eu falo assim,
a nossa missão não é só na venda, Sim. é na tua marca também. Sim. Porque muita gente correlaciona o tráfego à venda. Eu Sim. tenho um copo, eu vou vender o copo. Sim. Beleza, cara, mas assim, o que vai ficar do teu business? O tráfego ele surgiu assim muito de serviço vendendo um produto. Mas eu acho que se tu tem uma marca, né, e tu quer te posicionar no mercado, quer ser diferente, pô, eu sou a Cole, né, eu faço tráfego. Então, assim, a gente é diferente dos outros. Então, eu quero me posicionar diferente de outros gestores de tráfego que somente fazem o tráfego. A gente faz o tráfego, mas a gente tem a missão de crescer a tua venda, o teu negócio. Por quê? Porque a gente tá dentro do cliente. A gente busca no tráfego não só um resultado financeiro imediato, não. É uma construção junto. Né? Para nós é muito mais interessante que tu olhe o tráfego para crescer o teu negócio, para crescer a tua marca, a tua empresa. E tipo assim, a gente tem um cliente que a gente tem muito orgulho de ter como parceiro, que ele começou vendendo no online, tá montando loja, sabe? E a gente quer que ele cresça e monte uma rede. Mas assim, não depende só do tráfego, né? Não, depende de tu entender o teu negócio, de tu entender a tua empresa. Então, tu deixa de ser uma empresa, começa a ser um empresário, um empreendedor. E o advogado pode anunciar, é uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Eu acho que seria importante hoje, né? Falando do teu trabalho. Tu fala tanto nas tuas redes sociais pro consumidor, mas no teu podcast ele é voltado pro advogado iniciante. Isso. Né? Isso. Vocês falam ali até no primeiro episódio, que é pra eles não passarem por tantos perrengues como vocês passaram. Sabe que o podcast que eu junto da minha sócia criei, ele é mais também uma questão de posicionamento, né? Posicionamento. Do tipo, o potencial cliente entra no meu perfil, vê que além de eu produzir conteúdo naquela área de direito do consumidor, eu também tenho um podcast que eu colaboro com advogados que estão começando, que já passaram, que estão passando por o que eu já passei. Né? Então o podcast é mais uma forma também, não só de ajudar outros colegas, mas também de me posicionar. Exato. Né? E a gente estava falando ali a questão do tráfego pago, né? Nem sempre é uma coisa de curto prazo. Né? O Instagram, às vezes, ele é de médio e longo prazo. Né? E eu acho que as dinâmicas das plataformas são diferentes, né? O Instagram, ele é mais uma prospecção meio indireta, né? Não necessariamente quem te segue naquele momento no Instagram tá pronto para comprar de ti. Às vezes ele gosta do teu conteúdo, mas ele não tá precisando de um advogado naquele momento. É diferente do Google, que a pessoa que coloca ali na busca, ela tá naquele momento precisando de um advogado. Então as plataformas têm dinâmicas diferentes. Né? Então o Instagram eu vejo como uma rede que tu tem que ter constância, é tempo, né? Não é de um dia para o outro, fez um tráfego pago um mês, vai explodir as vendas. Não é uma bolsa, não é um sapato. Exato. Né? Eu acho que o Instagram, muita gente que produz conteúdo sempre pensou na questão da estrutura do funil, né? Sim. Tipo, a pessoa me veio pelo meu conteúdo de topo, mas nem sempre, às vezes tu tem um conteúdo de fundo de funil e a pessoa já chegou ali já querendo na intenção de compra, né? Mas aí tu sempre quer conduzir o teu cliente, vou criar um conteúdo de topo, de meio, de fundo de funil, mas tu não tem a precisão desse... Do mesmo jeito que a maioria das pessoas vão estar ali só para consumir teu conteúdo. Mas o importante delas estarem ali é que no momento eu consumo teu conteúdo, sou teu seguidor. O Léo precisa de um advogado especializado no direito do consumidor. Daí ele vai me contar a história. Ai, Pamela, comprei não sei o que. Daí eu vou dizer, segue o Nicolau no Instagram. Tu vai... Fala com ele, já chama ele lá pro... Não, porque a gente conhece ele, mas a gente não conhece ele, vai dizer, segue no Instagram. Quantas vezes a gente não diz, não sei o que, daí tu segue fulano no Instagram. Não, eu conheci o Nicolau porque um amigo me indicou, cara, tu tem esse problema aqui, esse cara aqui, ele tá aqui pra resolver o teu problema. Não sei se a gente pode falar da questão. Dá pra dar o nome das marcas aqui? Aqui a gente pode falar nome de marcas. Não, porque eu comprei umas passagens pela Urbi na pandemia e a gente tinha viagem marcada, um casal de amigos, e aí essa minha amiga teve um filho, engravidou e tal, não pôde viajar, a gente transferiu a data e foi jogando pra frente, acho que as passagens subiram muito. E, cara, a empresa ela não conseguiu honrar os compromissos. E acho muito difícil que ela vá conseguir honrar.
E aí a gente vai entrar pra reaver o dinheiro, né? E aí um amigo meu que sabia do caso, não, conhece o... É muito Fala com o curioso Nicolau. isso. É muito curioso. Não, desculpa te interromper, Não, mas é que vem muitas pessoas falar comigo, o amigo do amigo. Tipo, às vezes é uma pessoa que eu nem tenho uma relação próxima ali, que eu não interajo no dia a dia, mas ela vê o meu conteúdo no dia a dia, tem aquela ideia na cabeça de que eu sou uma autoridade no assunto. Quando alguém pergunta pra ela se ela conhece alguém do direito do consumidor, me manda o meu perfil. É muito curioso isso, né? Esse é o trabalho de formiguinha das redes Constância, sociais. das né? redes sociais, constância. E como é que é para gerar o conteúdo? É trabalhoso, até para o nosso amigo advogado, assim, para os nossos amigos advogados que estão olhando o podcast, tipo assim, pai, eu preciso, tô aqui na minha área, tô trabalhando e quero uma nova oportunidade, ou sou muito bom no que eu faço. E vou tentar a vida nisso. Como é que é a vida do advogado gerador de conteúdo nas redes sociais? Gente, É fácil, só não ligar é a câmera fácil. e sair gravando. Eu costumo dizer que produzir conteúdo é fácil. Produzir conteúdo de qualidade com constância é outra história. É outro Eu patamar. poderia postar todo dia, eu não posto todo dia porque realmente eu não tenho tempo, junto das minhas tarefas como advogado, de produzir conteúdo de qualidade Sim, todos tu ainda os tem dias. que trabalhar né? além Essa é uma objeção que eu, quando converso com outros advogados, escuto o pessoal reclamar: pô, Nicolau, mas eu quero produzir conteúdo, mas eu não tenho tempo. A minha rotina como advogado já é uma correria, eu já tenho os meus prazos dos processos, eu já tenho audiência para fazer, eu já tenho os meus clientes para cuidar. Como é que eu vou arrumar tempo para produzir conteúdo? E eu entendo, porque eu passo por isso. Mas eu falo, gente, vai ter que arrumar. Porque não tem mais opção, não é mais opcional, né? Tu não tem como, esse mês eu vou escolher não fazer marketing. Não vai bater cliente. Como é que tu não tem tempo para trazer mais cliente para tua loja, para o teu escritório? Sim. Né? Então não tem opção, né? Eu costumo brincar, sempre dou um exemplo. Vocês conhecem algum CEO de empresa, algum sócio de empresa que reclame que precisa fazer marketing para atrair o cliente para sua loja? Não. Não vai ver um CEO do McDonald's reclamar que além de eles produzirem hambúrguer, eles ainda têm que fazer propaganda na televisão. Exato. É uma Ele excelente sabe analogia. que não adianta ele produzir o melhor hambúrguer do mundo, se ele não trouxer as pessoas para dentro da loja para consumir aquilo, vai ter prejuízo. Não tem. Então tem que produzir, não tem jeito. O que eu faço? Fim de semana. Eu não tenho tempo na semana para produzir conteúdo, então eu tiro normalmente um turno do meu sábado ou um turno do meu domingo para já produzir tudo que eu vou postar durante a semana, e aí na semana eu vou só postando, é muito mais prático para mim. Tem gente que prefere produzir todos os dias, tipo tirar ali uns 40 minutos, uma hora do seu dia só para produzir conteúdo todos os dias. Para mim não funciona. É legal perder um turno do fim de semana? Claro que não, né? Tem fim de semana que eu gostaria de estar na rua com os meus amigos, me divertindo, saindo, mas é compromisso. É um compromisso com o meu negócio, é trabalho. Né? Então, eu gostaria de dar uma resposta mais agradável para os colegas advogados, mas tem que arrumar tempo. A gente vê muito a objeção das pessoas assim: fulano lá tem 5 anos de formado, tem 1 ano de formado e tá com o escritório cheio. Tá cheio de clientes, eu tô aqui Se compara 20 muito, né? anos. E aí, eu sei muito mais, eu tenho muito mais conhecimento. E com certeza tu sabe muito mais, tem muito mais conhecimento. Mas se tu não mostrar para as pessoas que tu sabe, ninguém vai saber. Não é sobre conhecimento só. Também é conhecimento, óbvio. Mas também é como tu te vende. Sim. A tua imagem. Imagem você sabe melhor que eu. Imagem é tudo, né? Não, imagem, comunicação. Quando tu sai da faculdade, eu falei pra alguém isso, tu saiu da faculdade, mano, beleza. Tu aprendeu sobre aquele assunto, né? Vamos lá, eu sei marketing, tá, mas agora marketing do quê? Voltado pra onde? Pra qual público? Com quem tu vai falar? Pra quem tu vai te comunicar? A gente vai ter que estudar muitas outras áreas. Às vezes tu te forma no direito, cara, tá bom, agora tu já te formou, pega um assunto e vai aprender outras coisas. Todo ano tu tem que aprender pelo menos uma coisa nova. Eu tenho isso de meta. Todo ano aprende uma coisa nova aleatória. Tipo, sei lá, fazer caneca, né? Tem que aprender isso aí. Vai lá e vai fazer um curso de artesanato para produzir as plantinhas ali de plástico. Não sei. Isso aí vai fazer tu trabalhar a criatividade, vai fazer tu conhecer coisas que em algum momento alguma coisa essa aí ela vai cruzar a estrada da onde tu tá. Mas isso é muito do empreendedor, né? A gente
de certa forma, precisa. É só eu que penso assim, só empreendedor que pensa assim, quem é... Não, eu não tô dizendo que não, mas eu tô falando que esse do precisar também aprender, porque daí tu tu precisa saber um pouquinho de contabilidade, tu precisa saber um pouquinho de direito, tu precisa saber um pouquinho de marketing, tu precisa saber um pouquinho de tudo. Então eu acho que eu gostaria que o Nicolau contasse pra gente ali como é que foi o início, os desafios do início do empreendedorismo e desse algumas dicas aí pros advogados iniciantes. Deu as dicas pro advogado. Já deu? Falou agora. Eu vou dar mais. Vai dar mais? Tem mais? Não, mas não só sobre marketing, também sobre o negócio, posso falar sobre o sobre alguns negócio. pontos que eu acho interessantes, assim. O advogado, ele se forma, eu brinco, né? A gente se forma na faculdade de Direito em Direito. A gente nem é advogado, porque a gente precisa para ser advogado, a gente precisa passar na OAB primeiro. E a gente mal sai da faculdade com uma visão muito específica sobre uma área determinada do direito. A gente tem aquela visão mais geralzona, né? Um pouquinho de cada coisa, mas a gente vai aprender a advogar na marra, no dia a dia ali, errando e acertando. E a gente não sai com nenhuma visão de gestão de escritório, né? A gente tem cadeiras de direito. A gente não sabe como gerir um escritório, a gente não sabe como abrir um CNPJ, a gente não sabe fazer a contabilidade, a gente não sabe os impostos que a gente vai ter que pagar. Isso tudo tu aprende na marra ali, né? Então, assim, a dica que eu dou é ou procurem se aprofundar nisso por conta própria, fazendo cursos, fazendo uma pós-graduação em direito, alguma coisa do tipo, ou até uma pós-graduação em alguma coisa relacionada à gestão empresarial, um MBA, alguma coisa do tipo, ou procurar ajuda profissional, né? Um contador experiente, um consultor, um assessor, alguém que possa te guiar aí nesse início. Uma dúvida que os advogados muito têm é a seguinte: mas para começar, será que eu preciso ter necessariamente uma sala? Um escritório físico? Tem um escritório físico? Eu tenho. Tu tem. Mas eu trabalhei muito tempo, até porque a pandemia nos forçou a isso, né? Home office. E é perfeitamente possível o advogado começar home office. Tem muito advogado que pensa, eu tô louco para começar a empreender, quero abrir o meu escritório, mas eu não tenho uma sala porque é muito caro, eu não tenho dinheiro para aluguel. E realmente, né? Uma sala é dinheiro, né? Aluguel, luz, limpeza, enfim, água, internet. Então é super natural e até recomendado que, como isso serve para qualquer empresário, que no início tu tente diminuir os teus custos o máximo que tu puder. E fazer home office é uma ótima forma de fazer isso, né? As pessoas dizem, Nicolau, e se eu precisar fazer uma reunião com o cliente, como é que eu vou fazer? Café? Coworking, sala da OAB. A OAB nos fóruns, eles têm normalmente uma sala que o advogado pode utilizar ali. Então dá para se virar, não é o fim do mundo, né? Eu sempre falo para as pessoas começarem. Independentemente de não terem as melhores condições, as melhores ferramentas desde o início, começa. Depois que o teu escritório for crescendo, à medida que ele for aumentando de tamanho, aí tu vai, né, aumentando a estrutura, tu vai melhorando o teu serviço. Mas comecem, né, independentemente das condições que o advogado tem. Comecem a empreender, né? E assim, e pode começar, às vezes, estando dentro de uma corporação. Sim. Eu não sei como. O escritório de advocacia ele funciona meio diferente dos demais, né? Eu não sei como é que eles captam cliente, como é que. Porque não pode fazer propaganda, né? Você não pode dizer assim, eu sou o escritório tal, eu sou. Até a questão do nome, eu achei que fosse cultural, não sabia que era. Não é uma norma. O nome é norma. Eu não sabia, eu achava que era cultural. Não, mas já tem algum. É que não são. Aí que tá, não são mais escritório de contabilidade, mas eu sei que tem uma empresa que presta um serviço de previdenciário, que tem advogados, mas, tipo assim, não é um escritório. O que acontece? Isso tem muito nessa minha área aí de transporte aéreo, de ações contra companhias aéreas. Você deve ter visto alguma propaganda, de repente, no Instagram, de empresas que entram com a ação para ti. Do tipo, você teve um voo cancelado, teve uma bagagem extraviada, nos procure e ganhe tanto de indenização, uma coisa bem apelativa. E são empresas, oficialmente, tem um CNPJ, mas a gente sabe que são advogados ali atuando, né, para defender os direitos daquele passageiro. Então isso é um desafio para a gente, né, porque eu sou um mero advogado, eu concorro com essas empresas que têm um orçamento de empresa. Então eles têm um poder de investimento em tráfego, por exemplo, muito maior. Né, mas oficialmente são empresas, então eles não passam por essas restrições que a OAB me impõe. Né?
Sim, só para dar um exemplo. Eu não entendi. Eu fiz a associação. Eu fiz a associação com essas empresas de. Tu tem um financiamento de carro. Mesma coisa. E aí não é um advogado que vai. Uma assessoria. Daí eles têm lá daí até dá propaganda nesses jornais. Sim. Porque justamente eles não têm essas restrições que a gente tem de fazer propaganda. Então eles podem fazer um marketing muito mais agressivo. Né? Então, enfim, só para complementar aquilo que tu falou ali, que às vezes a concorrência tem dessas também. Sim, tipo, tem muito na rádio, você pensionista, não sei o que, não sei o que. Isso, mas aí tu vai olhar o nome, não é o escritório tal, advogados associados, é uma empresa. É uma coisa de financiamento, de mas financiadora. Quem tem que entrar com a ação ali é um advogado sempre. Por trás são advogados. Né? Por trás são advogados. Não então, deveria. assim, querendo ou não, é que também, assim, o advogado, quem se forma em direito, tu tem também conhecimento para muitas áreas, né? Para a parte empresarial, tu começou como gestor de empresa. Hoje um advogado, ele pode não conhecer da parte técnica, sei lá, mas muitos advogados são incorporadores. Muitos advogados abrem incorporadora, porque incorporadora tem muito de documento, é muito documental. E vão lá e contratam uma construtora para construir o prédio. Contador, advogado, a maioria são donos de incorporadoras. Porque eles entendem melhor da burocracia do que o engenheiro. Isso que eu queria falar. Então, eles são mais burocratas do que o engenheiro. O engenheiro tá ali muito focado na construção e tal. Isso, cara, foi uma das coisas assim, que me chamou muito a atenção e frustrou um pouco, porque eu fiz engenharia justamente, né? Podia ter feito direito. Podia ter feito direito e ser incorporador, né? Ainda dá tempo. Não. Agora já tá bom. Não, mas é que assim, eu saí da faculdade e realmente, assim, na faculdade a gente não vê absolutamente nada de negócios imobiliários. Tu não estuda e assim, cara, não tem nenhuma cadeira sobre negócios imobiliários. Tu não sabe como é que entra o dinheiro na construção civil. Como é que movimenta a grana, como é que são feitas as incorporações. Tu sabe como é que é calcular uma viga. Então, todo o envolvimento, toda a grana do mercado imobiliário tá muito antes de estar dentro de um canteiro de obras. Né? Assim como para qualquer coisa, o consumidor principalmente, a gente consome todos os dias, o tempo inteiro, e a gente não faz a mínima ideia dos nossos direitos. Eu vou fazer essa pergunta, eu não comentei antes sobre essa pergunta, mas ela ficou em mim quando eu consumi teu conteúdo. A gente tem um programa aqui no Brasil que é o Direito do Consumidor, aquele lá com... Não é mais o Celso Russomano, mas eu assisti alguns episódios com ele. Como é que é o nome do apresentador? Eu não sei. Mas eu não sei se tu já viu. Já ouvi falar. Não. Já ouvi falar, eu mas... vejo na internet. Tá. Porque hoje em dia as TVs lançam os programas na internet também. Sim. E eu vi que deu uma polêmica esses dias até com esse novo apresentador desse programa. E é bem isso. Ele tenta mostrar para as pessoas, tu tem uma questão... fui no mercado e comprei um produto vencido. O que eu tenho? Daí tu vai lá trocar, não consegue, daí chama ele vai lá... E daí o cara tenta chamar a polícia, dá toda uma movimentação. Tá ligado. Não sei qual é o programa, não sei quem é a pessoa. Mas isso aí, dá toda uma movimentação. E aí ele leva em vários gatilhos, assistência técnica de celular, comprei passagem e não consegui viajar. E aí eu queria saber se tem a ver com isso, para as pessoas associarem, assim. É nessa linha. Também... O trabalho dele? Não, claro, não é ir bater na porta da casa, entendeu? Chegar lá na companhia, ele aqui, gol. Porque quando eu comecei a consumir o conteúdo, a primeira coisa que me veio na cabeça foi que eu acho que é o mais popular do que a gente tem de direito do consumidor chegando nas pessoas hoje. Não, assim, a minha linha é um pouco mais, né, não sou tão... Não é televisão. Mas quando você entrou no mercado do consumidor, deve ter muito consumidor que, tipo assim, quer uns direitos que... sim, cara. E muita gente quer ver treta, né? Esses dias apesar de eu estar nesse subnicho aí das companhias aéreas, eu ainda aposto direitos do consumidor em geral, assim, que eu sei que as pessoas gostam de saber. Aí esses dias até fui num restaurante buffet,
né? E tinha ali na comanda uma multa. Ah, sim. Sim, eu vi isso aí. E tinha uma multa ali, em caso de perda de comanda, tu vai pagar uma multa de tal. E essa multa é abusiva, né? Não é permitido que se cobre essa multa. Tu fez uma enquete. Fiz uma enquete ali. Se a multa, ela era válida ou não, né? Sim, se eu sou obrigado a pagar uma multa caso eu perca a comanda num restaurante, no bar, votei etc. que sim. Não, é abusivo. Porque assim, tipo assim, vamos lá. Tá aqui, esse papel aqui é tua responsabilidade. Sim, esse é o ponto. A responsabilidade por lei é do estabelecimento. A partir do momento que eu entro ali, quem tem que controlar o que eu tô consumindo é o estabelecimento. Não dá para transferir pro consumidor. Já tô advogando aqui. Já dá para transferir pro consumidor. Me pega muito o direito, porque Vai, assim, tem muita coisa que é responsabilidade tua. Né? Tu não pode, muitas vezes, transferir para os outros. É que o Código do Consumidor ele é bem protetivo, como o nome já diz, ao consumidor. Mas tem coisas que são práticas tão comuns que a gente enxerga como... Então, a multa é de vamos pagar e tu nem contesta aquilo. Deixa eu te contar assim que o problema disso aí é o brasileiro. Você imagina se todo brasileiro soubesse dessa informação. É tu. O cara ia fazer, ia consumir um monte e aí, pá, perdi o... Ah, sim. Não. Claro, o problema do direito do consumidor é o seguinte, nem sempre a gente consegue exercer o direito daquela pessoa imediatamente, né? Porque, por exemplo, não é que eu possa, cada direito do consumidor que é violado, eu chamar a polícia. Não tem uma polícia do consumidor para eu me recorrer ali na hora que eu tô tendo um direito violado, né? Por exemplo, se der um problema na comanda, se eu perder a comanda e o restaurante insistir em querer me cobrar, eu posso até chamar a polícia, mas a polícia vai dizer, tem mais coisa para fazer, né? Então, essa dificuldade do direito do consumidor, tu conseguir exercer os direitos que a pessoa tem. Tu até tem o PROCON, mas é uma coisa que não é imediata, tu vai brigar, e muita gente pensa assim, mas é muita função, é muito trabalhoso, ir pro PROCON, entrar com processo judicial, então ainda tem essas restrições que as pessoas têm, pensando que é difícil exercer os seus direitos do consumidor, mas eles existem e têm que ser respeitados. Sim. A questão da companhia aérea, eu acho que pega muito a gente, porque são coisas que quando afetam, normalmente afetam muita gente num mês, que nem o Léo contou o caso dele, e provavelmente muitas pessoas tiveram essa questão na pandemia, até deu várias reportagens, apareceu muito na internet, na televisão, pessoas que compraram pacotes, passagens durante a pandemia, e depois as empresas não cumpriram, ou então atrasou o voo, e aí fica no aeroporto, até a Mi, da guria Desapega, que veio aqui, ela falou que ia viajar no outro dia e deu isso, atrasou o voo dela, ela ficou esperando no aeroporto para poder viajar. A gente foi para casa, foi no dia das chuvas, aquelas. E aí tu pensa, qual é a obrigação, qual é o teu direito, né? Qual é a obrigação da companhia? Tu não sabe, tu tá lá e tu fica meio que dependendo deles, porque tu não tem um argumento ali. A fonte de informações são eles, né? E nem sempre são as informações mais corretas, né? Eu acho que eles pecam muito na comunicação, cara. Acabam tendo, não vou dizer prepotência, mas assim, um mau serviço por ser poucas empresas, por não ter muita concorrência. E aí acabam Eu já vi alguns absurdos, assim. E até é curioso isso, né? Porque eu optei, um dos motivos que fez eu optar por esse subnicho das companhias aéreas é ver como o consumidor dessa área é maltratado. Como as companhias aéreas falham na prestação do seu serviço. Então, de certa forma, isso é bom para o advogado, né? Porque tem mais demanda, né? Tem mais processo. Então, por exemplo, se um voo inteiro é cancelado, não é uma pessoa só. São 100, 150, 200, 300. Né? Então, tem mercado, né? Tem demanda. Sim, tem bastante demanda. Então, é uma área que eu vi potencial assim. E eu acho interessante, até dou a dica aqui para outros advogados, procurar um subnicho. Além de se especializar numa área específica, como eu escolhi o direito do consumidor, dentro desse universo, buscar um subnicho. Algum tipo de ação que tu te especialize ainda mais. Né? Eu vejo dois potenciais nisso. Primeiro, te diferencia da concorrência. Porque, por exemplo, se a pessoa está em dúvida entre dois advogados do consumidor e um deles, além de advogado do consumidor, é especialista também em companhia aérea, né? A partir do princípio que esse seja o problema do cliente, favorece que ele me procure. Né? Porque eu sou o especialista do especialista. E o segundo ponto é que eu posso cobrar honorários maiores. Quanto mais expert tu é num ponto específico, em tese, honorários maiores, né, tu pode cobrar. Então eu sempre recomendo que o advogado subniche, né? Procure dentro da área de especialização dele se especializar ainda mais. Porque isso aí, e assim, muito advogado que tá começando também. E assim, não é somente do direito, porque
tinha uma época, pouco tempo atrás, a faculdade, a graduação era para poucas pessoas. Então, quando tu saía da graduação, tu já saía empregado e recebendo super bem. Hoje em dia, ela é banal, a graduação. É o básico, né? É básico. Sim. E aí tu sai da graduação, cara, continua sendo nada. Continua sendo um faixa branca. E aí tu vai precisar te especializar numa área. E a forma mais rápida que tu tem de se capitalizar, de se valorizar no mercado, é subnichando. É escolhendo uma área e nichar essa área. Para muitos, assim, é ruim porque também tu tem pouca demanda, tu não tem todo o universo, né? Mas às vezes tu consegue encontrar um nicho que tu vai nadar num oceano azul. O que eu penso, Léo? É normal o advogado que se forma querer ser aquele clínico geral, né? O advogado que pega um pouquinho de cada coisa, né? Pega, sei lá, vem um primo precisando de um negócio de trabalhista, ele faz, aí vem uma tia querendo se aposentar no INSS, ele pega também. Quando vê, ele tá pegando um monte de coisa aleatória, que às vezes nem sempre ele domina, às vezes ele nem sabe fazer, mas ele tá naquela ânsia de botar a mão na massa, de trabalhar, de conseguir mais processos, de conseguir mais honorários, óbvio. Então ele acaba sendo aquele advogado clínico geral. Sim. Né? Só que isso, até alguns anos atrás, décadas atrás, tu até entendia, porque não tinha internet. Né? Então, por exemplo, o advogado, a prospecção era muito no cartão de visita, no boca a boca, na indicação. Mas isso mudou com a internet, né, gente? Hoje em dia, o potencial cliente ali que ele está atrás de um advogado, ele vai para o Google, ele vai para o Instagram, né? E aí, digamos que ele vai lá no Google, coloque advogado do consumidor Porto Alegre. Vão aparecer dezenas de possíveis advogados para ele procurar, especialistas em consumidor, né? Sim. Faz sentido para o cliente procurar um cara que é clínico geral, um cara que pega um pouco de cada coisa, se ele pode ir naquele cara que faz só aquilo no dia a dia dele. Não faz sentido. Então essa lógica de prospecção mudou. Mas, bom, agora vamos entrar para nossa área. Que tu falou ali da busca de palavra-chave, que é, Sim. Como é que é? Advogado. Vamos dar um exemplo, advogado do consumidor Porto Alegre. Isso é uma das tuas campanhas? Sim, eu moro em Canoas, né? Então às vezes eu coloco só em Canoas, mas sim. E aí, a pessoa chegou ali, como é que tu te comunica com ela? Eu tenho uma landing page. Tá. Né? A pessoa clica no anúncio, vai para minha landing page e lá tem os botões de WhatsApp para elas me chamarem no WhatsApp. A gente faz essa conexão aí. Beleza. Então é bem direto. É que no Google é mais intencional, né? Isso, no Google Google é mais intencional. O cara tá com a dor, ele já sabe quem ele vai procurar, e aí ele vai lá e pum, coloca a palavra-chave, caiu no... E como é que a pessoa faz o filtro, assim? Tu deve ter tido já várias landing pages, ou não? Acertou na primeira. Mas assim, como é que a pessoa consegue fazer o filtro do tipo assim, cara, esse aqui é especialista? Tu vê esse movimento das pessoas irem da tua landing page para o teu Instagram, para te conhecerem? Eles vão te conhecer ou ele te chama ali? Não, assim, eu tenho uma boa conversão, assim, né? Eu gosto muito da landing page que eu tenho ali, acho que converte bem. E o meu anúncio, apesar de eu ter anúncios mais genéricos, advogado do consumidor, eu foco bem na questão de companhias aéreas também. Então, o meu anúncio é muito nichado. Né? Então, eu acho, vocês também sabem muito melhor que eu até, a combinação de um anúncio bem nichado com uma landing page que gere autoridade. A landing page eu fiz com profissionais também. Sim. Já quis eu me meter a fazer landing page, ficou uma porcaria. Não convertia nada. Então, eu decidi investir e o retorno é absurdo, né? Então, isso eu recomendo também fazer sempre com um profissional. Mas o meu resultado atualmente é bem satisfatório. Cara, essa de toda a parte do tráfego, a minha maior tara é a tua campanha tá bem correlacionada ao que tu tá comunicando no teu site. Sim. Porque muitas vezes eu já errei várias vezes em trazer o cliente numa campanha que tinha muita demanda, mas eu tava me comunicando numa autoridade que não... Esse cliente que chegava, né? Porque o que era a minha intenção? Cara, eu tô fazendo tráfego. Então o que eu quero? Eu quero que todo mundo que pesquisa alguma coisa correlacionada ao meu serviço me encontre e já converse comigo. Só que no meu site eu tava super bem posicionado. Por quê? Porque eu queria o cliente de ticket alto. Então ele chegava com a demanda dele que eu estava comunicando na campanha,
E ele chegava no meu site e eu falava assim, cara, mas esse cara não leu o meu site e não viu que eu faço isso? Isso é normal. E aí eu falo, claro, aí depois tu vai revisando a campanha, vai entendendo mais, aí tu fala, não, peraí, mas eu tô chamando esse cliente. E aí quando tu decide interromper, não chamar mais esse cliente, não colocar ele para dentro, vamos lá, do teu funil, tu diminui o alcance das tuas campanhas. Mas aí tu vira mais assertivo, né? Mas a questão de nichar é isso. Quando tu faz tráfego, quanto mais tu nichar, mais assertivo tu vai ser. Porque daí tu não vai pegar qualquer pessoa, tu vai pegar uma pessoa muito mais... É preferível, às vezes, tu receber menos consultas ali no WhatsApp, mais pessoas mais nichadas, do que tu receber um monte de consulta que tu filtra ali e não sai nenhum contrato. Isso muito vai depender da tua estrutura como negócio. Né? Então, assim, tu tem, às vezes, um negócio onde tu tem vendedores, um SDR, alguém que vai só fazer o filtro, só trabalhar ali. Né? Vamos lá usar exemplo de colchão. Pô, a pessoa tá querendo comprar, sei lá, um travesseiro. Ela te achou, não, mas eu só vendo colchão. Cara, mas eu vou vender travesseiro para ela e aí eu vou ter uma estrutura de nutrição aonde eu vou fazer essa pessoa criar o interesse e a necessidade de trocar o colchão dela. Eu criar nela a necessidade, fazer ela descobrir que ela é uma necessidade que ela não sabia. Exatamente. É muito trabalhoso tu gerar esse conteúdo e criar essa estrutura, é trabalhoso. Mas quando tu coloca automatizado e começa a trazer, enfim, a pessoa que tá comprando um travesseiro, um lençol, não sei o que, cama, mesa e banho, que tá se mudando, que tá procurando imóvel. A pessoa tá procurando um imóvel, vai comprar colchão? Não necessariamente, né? Mas provavelmente. Provavelmente. Tem chances de sim. Todo mundo precisa de um colchão pra deitar em de algum noite, né? momento. Mas é que nem. Tu é, né, usando o caso ali do direito do consumidor, mais voltado para a área da aviação. Pessoas que viajam com frequência. Né? Maior poder aquisitivo. Tu vai segmentar. Consegue segmentar. Mais para esse lado. Então, tipo, tu tem que conhecer realmente o teu público e quanto mais estreito, melhor. Eu estava pesquisando, sempre que a gente tem um cliente, a gente trabalha com um cliente de cada nicho por região. A gente não trabalha, por exemplo, um advogado de direito do consumidor em Porto Alegre. A gente vai pegar outro. Entendi. E aí, na questão dos advogados, estudando assim a área, eu entendi, eu queria saber se estou certo, se eu entendi certo, que a OAB é diferente por região. Digamos, existem normas que existem aqui no sul que não existem em outras regiões. Olha, em tese não é para existir. A OAB-RS é diferente da OAB de Minas. Muito nessa questão do marketing, né? Porque aí, quando a gente vai anunciar, a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente pode e que a gente não pode. E daí, com outros gestores que trabalham mais focados nos advogados, eles, tipo, têm essa cultura do cada região, algumas coisas. O que pode acontecer? Cada OAB de cada estado tem o seu tribunal de ética, né? Então pode existir interpretações diferentes. De repente, um estado é mais rigoroso que o outro e tal, mas em tese a lei é uma só, é um código de ética nacional, mas pode acontecer. Pode acontecer de um estado ter uma interpretação mais rigorosa ali, ser mais linha dura com a questão do marketing, outros serem mais permissivos. Mas isso melhorou muito, tá? A OAB lançou um provimento recente, assim, regulamentando essa questão das redes, porque eles viram que a regulamentação antiga não era atualizada com a questão de hoje em dia, nossa realidade de virtual. Então deu uma melhorada. Mas ainda a gente vê que é um tabu para o advogado falar de vendas e falar de marketing. E principalmente o conselho ser favorável a isso. A gente também estava falando ali que a Bibi ela atua contra o ato médico, né? Então muito advogado, muito médico a favor isso. Muito médico não pode fazer antes e depois, não pode uma série de para mesma coisa, também não mercantilizar a profissão. Só que, cara, tu já tá o mundo já tá num contexto que tu não pode mais nadar contra a maré, tu não pode mais restringir muita coisa. Tu vai ter que te moldar.
Brigar com a realidade. Né? E aí os conselhos, os órgãos, enfim, vão ter que se adaptar a isso aí, vão ter que ter uma nova fase para a realidade atual, né, cara? Eu sinto que tá melhorando. Ainda tem Mas muita também, coisa pra... tu não acha perigoso mercantilizar a profissão? Acho. Eu entendo a preocupação da OAB, né? Não é absurdo, mas tem que também dar liberdade pro advogado que tá começando, né? Porque nem sempre o advogado que os grandes escritórios, eles têm uma estrutura e um orçamento muito maior para prospectar cliente. Então, o advogado que está começando sem pedido de fazer um post no Instagram, pedido entre aspas, é muito ruim, né? Porque o Instagram é uma rede democrática, né? Claro, a gente sabe que o orgânico tá ruim, mas todo mundo pode começar no Instagram, é de graça, né? Então isso para quem tá começando ajuda muito. Então eu acho que a OAB talvez devesse ter um carinho mais especial com quem tá começando, olhar com mais permissividade, assim, digamos, para esse advogado que está começando. Mas, enfim, a gente entende, eu acho correto não mercantilizar demais, né? A advocacia não é um produto, né? É um serviço que tem que ter regras, né? Imposições. Mas isso tudo dentro da razoabilidade, né? Não pode ser nada desproporcional. A gente falou da questão de impedir, né? Como ali no caso dos médicos, eles não podem, são proibidos de muitas coisas. A questão de advogado também, né? Não pode oferecer o teu serviço, né? Dessa forma, precisa já, tu vai gerar o conteúdo e tudo mais. Mas aí tu abre um precedente, que foi o que a gente já conversou várias vezes, enquanto o advogado que entende do assunto muito bem não pode levá-lo de forma tão explícita às redes sociais, existem pessoas que não são advogados, que falam sobre os mesmos assuntos, e sem a OAB. Exatamente. Um caso que a gente vê muito, né? Daí não dos advogados, vou dar um exemplo de outra profissão, que é o educador físico e o nutricionista. Quando a gente fala de emagrecimento, de exercício, e não tem um diploma. Tudo bem, a pessoa pode saber mais. Sim. Mas ela tem a liberdade de lá vender um curso, né? Ser um coaching, alguma coisa nesse sentido, da mesma forma de direito. Só que o direito fere de uma forma um pouco mais agressiva muitas pessoas, assim, e pode gerar uma informação muito grande, que é uma consequência ali, que nem a gente conversou com a Bi, que a gente vai ver no futuro, sabe? Acho que toda a profissão, claro, tem profissões que isso é mais visível do que outras, mas o dano que um advogado ou um educador físico, um médico que não tenha conhecimento, não seja preparado, pode causar na vida de uma pessoa é muito grande. Então eu entendo essa preocupação dos conselhos de cada profissão de cuidar bem, né, de quem está tendo a possibilidade de trabalhar naquela área. Então eu entendo, mas também tem que ser uma coisa razoável, né, proporcional, não pode inviabilizar o exercício da profissão por quem é formado. Sim, antes um bom profissional falando sobre o que um leigo... Claro, lógico, que não... exatamente. É que também, assim, vai muito do consumidor e da tua responsabilidade contigo mesmo, né? Eu tenho uma dor aqui, né? E não é qualquer um que vai curar essa minha dor, seja em qualquer área, né? Vamos trazer pro tráfego. Pô, eu preciso fazer tráfego. Cara, beleza, tu pode encontrar muitos concorrentes, né? Tu pode encontrar tem um sobrinho que tá fazendo isso aí, né? E falar com a pessoa e a pessoa fazer o teu tráfego ali, né? Mas, cara, a ideia que, assim, a gente busca como prestador de serviço é melhorar a qualidade do próprio atendimento. Então, assim, hoje eu não coloco como concorrente o gestor de tráfego autônomo. Eu coloco como concorrente uma empresa que quer crescer a marca, que quer crescer o serviço e quer transformar outros negócios, né? Não somente trabalhar com isso, não somente fazer um tráfego. Então, nessa questão de tu ter um nutricionista e uma pessoa que entende e vende curso, o nutricionista só vai ter, assim, se sentir injustiçado, cara, se ele não garante o dele. Entende? Então, pra mim, assim, o advogado que... Putz, eu sou um puta advogado, tenho 40 anos de advocacia e tá vindo um moleque falando aqui nas redes sociais, não tem de idade o que eu tenho de empresa. Cara, as coisas mudaram, entendeu?
Ele tem muito mais autoridade que eu, tem muito mais, enfim, autoridade, conhecimento. Muito mais Mas, cara, tempo de serviço. Tu também tá ganhando esse conhecimento. Tu também tá criando coisas novas. E tu tem que te sempre reinventar, mas o que eu disse antes, o que vai valer é o conteúdo. Né? Então a nutricionista que perde cliente para uma pessoa que não tem o curso, não tem a graduação, cara, porque o teu conteúdo não é bom. Tu não tem conteúdo. Tu foi pra faculdade e ganhou só o diploma. Tu não te especializou, tu não estudou, tu não é... Nem isso, tu não te posicionou, né? Tu não te posicionou. Acho que esse é o diferencial da rede social, né? A gente estava falando antes de que tu não necessariamente precisa ter uma carreira acadêmica, não necessariamente tu precisa ter 10, 20 anos de profissão para ensinar, para mostrar que tu tem autoridade. Então a rede é muito democrática por isso, né? Então às vezes, que nem tu falou, o advogado que tem 20 anos de profissão e o advogado que tem 5, se esse de 5 souber transmitir melhor o conteúdo dele, o conhecimento que ele tem, melhor que o cara que trabalha há 20 anos, provavelmente ele vai fechar mais contrato que o cara de 20. Né? Então é muito sobre a tua capacidade de comunicar o conhecimento que tu tem, não só a quantidade de conhecimento que tu tem. E às vezes, nessa questão de tu nichar, vamos lá. Quantos anos é uma graduação hoje? Direito 5. 5 anos, né? 5 anos, mas nesses 5 anos, o quanto que tu... Tu teve aula de filosofia, Primeiro ética... semestre eu tive cadeira de economia. Economia, tu não sei o que, tu Sociologia. faltou aula, foi pro bar. Cara, em 5 anos, para tu te formar em direito e não sei o que, engenharia, sei lá, qualquer área. Mas se eu pegar 3 anos da minha vida focadinho em um nicho, eu sou melhor do que qualquer um advogado que levou 5 anos. Porque tu não tá cortando o caminho, não. Cara, eu vou ali e vou pegar só direito do consumidor. Vou pegar um aninho fiel direito do consumidor. Não precisa ir pra faculdade. Hoje tem muito conteúdo disponível para tu estudar. E eu sempre falo, é uma dúvida que muito advogado tem, né? A questão da pós. Né? Muito advogado, até por a gente ter uma visão muito geral das áreas do direito na faculdade, é uma coisa meio que automática do advogado se formar e pensar, preciso de uma pós. E até ok, não tem nada de errado, é saudável tu procurar te especializar o máximo possível numa área. Mas eu incentivo o advogado a não fazer pós, a fazer um curso de prática. O que é o curso de prática? É um curso, por exemplo, de direito do consumidor, focado em prática em direito do consumidor. Eu vou aprender a fazer as peças de direito do consumidor, as teses de direito do consumidor, que na pós ela é uma visão mais teórica, é uma coisa mais... Ela te embasa de uma forma mais teórica, mas ela não necessariamente te torna um advogado melhor no dia a dia. Então eu digo, quer fazer pós? Faz, legal, mas dá preferência para o curso de prática. Porque é isso que vai fazer tu melhorar a tua advocacia no dia a dia. Tu vai poder aplicar aquilo no dia seguinte que tu aprender. A pós é uma coisa mais demorada, normalmente são cursos de 1 ano, 1 ano e meio, é caro fazer pós, né? Então eu sempre dou essa dica aí do curso de prática. Para ser especialista, não necessariamente tu precisa ter uma especialização, exato, né? Sinceramente, pode acontecer em alguma área que outra, ok? Quando tu tem, de repente, um cliente, um ticket mais alto, um público mais selecionado, mas para o advogado que trabalha no dia a dia ali com massa, sinceramente, o cliente não quer saber se tu é pós-graduado, se tu tem mestrado, não quer se saber tu é mais. doutor, se tu é pós-doutor, ele quer ter o problema dele resolvido. Se tu mostra para ele que tu pode resolver o problema dele, sinceramente, não é o teu título que vai influenciar na tua contratação. Pode ser um fator a mais, ok, mas pro autônomo não é decisivo. É que, vamos lá, deixa eu esclarecer o meu pensamento aqui. Não é que tu não vai estudar. Não. Não é que tu não vai... Só que tu vai estudar na direção certa. Só que tu vai estudar na direção certa. Eu já fiz pós, já fiz cursos, especialização, não sei o que, já em várias áreas. Eu nunca nem peguei o meu diploma. Meu diploma da faculdade, ele tá, sei lá onde é que ele tá. Tem que botar lá no O que vale, mas o que vale é o que tu aprendeu, entendeu? Não é o papel. Por muito tempo, o mestrado, o doutorado, a pessoa se vendia com aquilo. Né? Sou pós, doutor, não sei o que. Hoje, tu, especialista no Instagram, tu já consegue te vender. Claro, tu tem que ter conteúdo, mano.
E não é só o conteúdo, Porque, né? assim, A gente. Tá, o conteúdo importante. Mas aí a gente entra na questão do professor universitário que só ensina na faculdade, né? Que é um caso que a gente já comentou aqui várias vezes. Tipo, sim, aí teve o Bruno de Rosso que veio aqui. Isso. Ele é um cara, ele é professor de faculdade, mestrado e tudo. Mas tá na prática aí, Mas no tá dia na a dia, na prática. vivência do cliente. Exato. Então, assim, ele é um cara que também se adaptou pro digital, né? Se reinventou. E assim, é o que eu digo, tu tem que ser bom no que tu faz. Tu tem que ser o especialista. Tu tem que ser. E, cara, o que vai mandar pra ti é o conteúdo. Não importa se tu tem um mestrado. Antigamente, cara, era assim, ó. Pô, o cara que é da URGS é o melhor. Hoje não mais, velho. Hoje Não. qualquer faculdade te faz um profissional, mas dependendo Quem faz de a ti. faculdade é o aluno. É um aluno. Exato. Não, assim, nada contra os mestres, nada contra os doutores. Eu acho super válido quem gosta de seguir essa Isso, carreira são posições acadêmica, diferentes. perfeito. Acho que se tu tem vontade, se tu tem tempo, se tu tem dinheiro para fazer um mestrado, um doutorado, legal. Só tô dizendo que isso não é um requisito para ti te dar bem na advocacia, não é não é obrigatório. Né? Claro, se tu for, eu quero ser advogado empregado, quero trabalhar num grande escritório e disputar mercado com grandes advogados. Aí beleza, aí uma pós, um mestrado, um doutorado pode ser um diferencial na tua contratação, pode fazer, na hora que tu estiver concorrendo ali com um advogado Sim. específico, ser um diferencial para ti. Agora, para quem é autônomo, para quem é empresário, sinceramente, não é isso que vai ser decisivo. Não é. E até assim, colegas que estudaram em URGS, tu vê a pessoa na prática, tá, tu é URGS, mas assim, tu não usa a URGS pra te vender como a gestora da Cole. Não uso. Não uso. Até porque a URGS não me deu prática nenhuma, né? Não me deu vivência nenhuma. Não, sem dúvida, é um diploma pesado, URGS, mas se tu é autônomo, né? Hoje em dia não faz Sinceramente, diferença. pelo menos na minha área, né? Talvez É na o de que vocês tu seja entrega, né? E é o quanto tu estuda até por fora da faculdade. É Porque o a faculdade quanto de tu hoje ela entrega. te entrega muito pouco. Né? Tem a questão de indústrias, né? Pô, indústria da saúde. Tem plano de saúde. Hoje criou uma indústria onde, cara, se tu não tem plano. Até vi um vídeo esses dias no Instagram, o cara sendo atendido pelo mesmo médico do plano e o médico pelo particular. O cara do plano, quem tu quer? Tá aqui. Bom, agora no particular, opa, não, cafezinho, aguinha, né? Outro trato. Porque são indústrias, né? Diferentes. E a própria educação, a gente. Eu tenho clientes da educação, faculdades e tal. Cara, eles sofreram muito com muitas redes ganharam muito dinheiro, outras perdem porque assim teve um boom das faculdades, da graduação, que teve muito cliente. Hoje com EAD tem muita rede de ensino que não tem a mesma estrutura que tem na PUC, né? Hoje a PUC perde para outras redes de ensino por questões de estrutura e pelo acesso. Então, o aluno ele tem acesso a outras faculdades, a outras redes, se matricula, faz o mesmo curso que pagaria aqui na PUC. O mesmo eu não diria, mas tipo, vai ter o mesmo diploma. Vai ter o mesmo diploma. Mas aí, o que vem disso? É a internet, né? A democratização do ensino, toda essa questão. Tipo, hoje em dia é muito mais fácil tu fazer uma especialização, um curso, tu pode fazer de forma online, não precisa ser presencial. Então, tipo, os custos são bem menores. Mas eu queria voltar no... Ficou claro o que eu disse? Do que eu queria Mais dizer. ou menos, né, Léo? Não, entendeu? Porque Não, assim, sim. a questão de tu tornar o teu serviço não, a tua graduação uma indústria, ele te permite que tu ganhe muito dinheiro, a indústria da construção civil, indústria do direito, o próprio direito tem uma indústria, né? Vamos lá, pega uma área grande aí que é o previdenciário, cara, tem muito advogado que vai para essa área só porque tem muita demanda, né? Não necessariamente É uma decisão de negócios.
empresarial. Vai pelo dinheiro e não pelo propósito, isso que eu quero dizer, entende? Eu queria saber, voltando ali para a parte do empreendedorismo, na parte de tu construir o teu negócio, quem são os clientes que mais procuram, assim, as demandas, assim, que as pessoas mais procuram para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do tipo de trabalho que faz? O direito do consumidor, ele tem muitos subnichos possíveis, assim, que o advogado pode se dar bem. Eu, naturalmente, por eu produzir conteúdo nessa área e fazer o tráfego pago nessa área, naturalmente, a maioria dos meus clientes são de companhias aéreas, né? Mas o direito do consumidor, ele tem um nicho que é muito forte também, que é o de nome sujo. Negativação indevida, que a gente fala, né? O popular nome sujo no SPC e Serasa. Porque o número de endividados no Brasil é 18 milhões, 20 milhões. Então é uma demanda muito forte. Tem muita gente com nome sujo, né? E muita gente com nome sujo indevidamente. Então é uma ação, um tipo de ação também, um subnicho que eu já trabalhei e vejo potencial. É um subnicho que eu vejo que o advogado do consumidor pode focar, que pode trazer um retorno interessante, né? É um tipo de ação, um dos poucos ainda que a gente tem o que a gente chama de dano moral presumido, né? Que basicamente é, se a pessoa foi negativada indevidamente, vai dar indenização. Se o juiz reconhecer que a negativação é indevida, dá indenização. Então, é um dos poucos casos que ainda é assim. Então, eu acho esse um subnicho importante. Tem a questão de planos de saúde, tem questão de contratos de ensino, faculdade que tu pede para cancelar, não cancela, e te cobra multa. Enfim, são assim, inúmeras áreas possíveis, né? Então, o direito do consumidor ele é bem democrático, assim, né? Tu pode ser advogado do consumidor e atender vários subnichos diferentes. Eu decidi, por opção estratégica, focar nesse da companhia aérea, mas são vários que tu pode trabalhar. Na questão das companhias aéreas, tem uns casos assim bem absurdo e uns casos bem padrão. Tem. O que é padrão, assim? Pô, extravio de mala. Padrão. Tem... Cancelamento de voo, padrão. O que é o cancelamento de voo? Qual é o meu direito no cancelamento de voo? Não, por exemplo, a companhia, claro, não é qualquer cancelamento de voo que vai gerar indenização. Não é a companhia cancelou o teu voo, é automático. Não é mais, já foi. Mas hoje em dia não é mais. Eu vou perguntar de novo assim, porque no meu entendimento, quando tu entra com uma ação, é justamente do consumidor alguma indenização. Sim. Tu visando, fui lesado de alguma forma. Ganho na indenização. Né? E às vezes, o que é esses atrasos de voo? Viu de mala, eu sei que cabe uma indenização, mas, enfim. Não, mas o que os juízes analisam nesse tipo de caso? Não é o simples fato de ter o atraso, de ter um cancelamento, é o prejuízo que a pessoa sofreu. Então vamos dizer que, sei lá, vou dar um exemplo aqui, uma companhia aérea qualquer cancela o meu voo. Meu voo partiria às 10 da manhã, cancelaram e me realocaram para um voo às 10 da noite, 12 horas depois. Então eu tive um atraso na chegada ao meu destino de mais de 12 horas. Pô, isso é um prejuízo absurdo no meu dia, eu perdi meu dia no aeroporto. Né? Então os juízes analisam qual foi o teu prejuízo que tu teve, além, não só o fato de ter atrasado e ter cancelado. Eu ia viajar 10 da manhã, viajei 10 da noite e perdi um compromisso de trabalho. Eu perdi uma reunião em São Paulo, sei lá. Perdi de fechar com um cliente. Pô, eu tive um prejuízo considerável. Então isso que o juiz analisa. O prejuízo que a pessoa sofreu, a quantidade de horas de atraso, qual foi a assistência que a companhia te ofereceu. Esse é o ponto. Importante. Eu falo assim, tá, mas Nicolau, como é que foi a postura da companhia? Mas a postura da companhia, porque às vezes a pessoa se sente lesada porque a companhia não te acolheu. Sim. Né? Tem um cara que eu sigo no Instagram, o Alf, e ele fala muito de acolhimento. E assim, na grande maioria das empresas, das corporações, enfim, o problema é o acolhimento quando se tem um problema. Né? Não, porque que acontece? A companhia aérea, ela lida com fatores imprevisíveis, como o tempo. Às vezes, se tem um mau tempo, tá chovendo muito, o avião não consegue decolar, ou tem uma névoa, sei lá. Não é culpa da companhia aérea o mau tempo, mas a assistência que ela dá ou não dá é responsabilidade dela. Isso. Ok, tu não é obrigado a fazer o tempo abrir, mas tu é obrigada a dar assistência pro consumidor.
a dar comunicação, a dar alimentação, a dar transporte, dar hospedagem, dependendo do número de horas de atraso. Então esse é o ponto, né? Os juízes analisam muito isso, qual foi a postura da companhia diante do problema. Né? Porque ter crise é ok. Agora, como é a tua assistência é o que realmente faz a diferença. Porque, tipo assim, eu comecei a te acompanhar ali e o que eu fico pensando é o seguinte, pô, mas as companhias devem ter um setor jurídico pesado. As companhias, elas eles já... devem querer se proteger de tudo quanto é forma. Sim. Não, assim, isso é até um lado interessante, né? Porque as companhias, elas trabalham com grandes escritórios, né? Só que essas ações, é tanta gente processando companhia aérea diariamente, que os escritórios, eles não têm condição de fazer um trabalho artesanal, que a gente fala, específico para aquela ação ali, aquele cliente, aquele caso. Então eles têm um modelinho ali, colocam só, alteram o nome ali, faz uma alteração que outra. Então isso, para mim, que faz um trabalho artesanal, é interessante. Porque às vezes eles deixam passar detalhes importantes, às vezes, enfim, é um... E até pro teu cliente, que às vezes tu concorre com esses caras que fazem anúncio na rádio também, acabam procurando essas empresas que também vão fazer um protocolo padrão, né? Qual foi o teu problema? Extravio de mala, pum, é isso aqui. Pega o arquivo padrão. ali, modelo, extravio de mala. Não entendem a dor e Exato. o quanto pode ser indenizado, né? Porque às vezes tu pode assim, fui ali, deve ser uma ação padrão, questão do extravio de mala, pegou um escritório que, enfim, anunciou no rádio, foi lá e os caras, sei lá, ganhou tantos pila. Poderia ter ganhado muito mais. Eu brinco assim que o advogado, de repente, o advogado que faz um bom trabalho não necessariamente vai ganhar por isso, mas se tu fizer um mau trabalho, com certeza tu vai fazer o teu cliente perder. Um estrago que um mau advogado pode fazer no processo é muito grande. Sim, às vezes é uma ação ganha e Exato. Aí um mau advogado... Eu gosto muito ainda do volume de processos que eu tenho, que ainda me permite fazer um trabalho artesanal. Né? Eu ainda não cheguei num volume de processos que eu perdi o controle da qualidade do serviço que eu estou prestando. Né? Então, esse é um dilema que muito advogado enfrenta. Ok, eu quero crescer, eu quero massificar a quantidade de processos, mas vou perder qualidade, vou fazer petição errada, vou escrever bobagem na petição. Então, esse é um dilema que o advogado enfrenta. Né? Então, eu prefiro ter, de repente, menos clientes, mas conseguir entregar um serviço artesanal, entender a dor daquele cliente e ter uma chance maior de ter êxito, do que eu massificar, ter uma quantidade que eu nem sei quem são os meus clientes, o nome deles, de onde eles vieram, e ter um risco maior de perder a ação. Deles, né? Até porque, Pamela, quando tu advoga e tu presta um mau serviço, isso serve para qualquer área. Aquele cliente não te indica. Aquele cliente insatisfeito não vai te indicar para outras pessoas e vai sair falando mal do teu serviço. Então eu prefiro, de repente, pegar os clientes que eu consigo prestar um trabalho mais artesanal, ganhar o processo para eles, e ele vai me indicar para 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Então aquele cliente vai me gerar vários outros. Então isso eu dou muito valor ainda, o trabalho artesanal. Quando trata-se de serviço, muita gente sofre, a gente que tem um serviço de qualidade, a gente sofre na negociação. Né? Às vezes tu sempre chega o cara e fala assim, mas o fulano consegue fazer mais barato, né? E aí tu pensa assim, o fulano, eu sei que o fulano faz mais barato, mas a gente não tá comparando a mesma coisa. Né? Quem vem por preço, vai por preço. Exato, e assim, tu entende no produto que esse copo é mais caro do que esse aqui, sei lá. Ou esse aqui é mais caro que esse aqui. Enfim. Mas no serviço, muitas vezes, tu não entende. E quando Sim. Às vezes a pessoa tá... Os dois estão bem vestidos, mas assim... Aí vai pesar a questão do conhecimento. Um é URGS, o outro é não sei o quê. Um tem pós-doutor, não sei o quê. Cara, mas esse cara aqui... Ele me atende super bem. Né? E aí tu vai ganhar o teu cliente nessa questão. Na questão da autoridade. Pode até parecer contraditório o que eu digo, mas assim, quando tu tem pós, doutor, não sei o que, não me desmerecendo, mas também assim,
não é garantia de que tu vai se prestar um bom serviço. Eu tenho colegas que usam aqueles robôs, né? Pra fazer atendimento. Tipo uma empresa, uma loja grande, assim. E aí o cliente fala com um robô. Não critico, eles estão, de repente, com um volume de processo que obriga eles a ter um atendimento mais rápido. Mas complicado, né? Às vezes tu tá ali com um problema difícil na tua vida, tu procura um advogado, tu quer ser compreendido, tu quer ter um lado meio humano ali, né? Não é uma coisa nem sempre que pode ser fria. Então, isso que eu tento criar essa conexão com o cliente também, que eu acho importante. A gente fala muito aqui que a gente tem esse perfil, acho que tô comentando o teu perfil também combina com o nosso, que é mais um atendimento mais personalizado, Sim. algo com mais tempo, com mais individualidade. E daí as pessoas comparam, a gente faz tráfego pago e empresa X também faz. Mas é o mesmo serviço, mas de formas diferentes, né? Com o que está em torno desse serviço, o que embala esse serviço, são coisas diferentes. Então, vai ter o cliente que vai procurar a empresa X pelo preço, porque realmente pode ser mais barato e aquela demanda de quanto mais melhor, e vai indo e vai sendo automático. E vai ter outro perfil de cliente que vai te procurar, porque prefere um atendimento mais personalizado. Cada cliente tem o seu perfil, né? Exatamente. Tem cliente que está decidido a ir pelo preço. Então não importa se tu te apresentar da melhor forma, se tu te conectar maravilhosamente com ele não vai fechar contigo, porque ele quer o mais barato. Então a gente aprende a aceitar isso. E aí tem público para todo mundo e tem empreendedor de todos os tipos, né? Tem um empreendedor que vai querer escalar, que nem um advogado que vai ter um escritório com muitos colaboradores, muitos estagiários, muitos inteligências artificiais atendendo, mas também vai ter aquele que vai ser mais enxuto, que vai ter o controle sobre os clientes, que vai conhecer, que vai tomar o cafezinho, que vai conversar sobre o... Eu sei o nome de todos os meus clientes. Todos. E aí a personalização também para o empreendedor, daí não para o cliente nessa fala, a personalização também te dá a possibilidade de ter um ganho maior. Porque muita gente... mais alto, né? Porque muita gente paga mais por essa personalização. E tá aí os exemplos dos bancos, né? Todo mundo quer... Né? Hoje em dia tu faz tudo online, mas muitas, né, as grandes empresas mais preferem ir conversar com o gerente, fazer negócios, um cafezinho, ter um atendimento mais próximo, falar sobre os seus... E aí é uma coisa que, apesar da internet, não vai se perder. Quem quiser ter um ticket, como empreendedor, ter um ticket mais alto, tem que valorizar esse lado. É confuso, e eu sou meio confuso também. Eu tô aqui pensando assim, porra, tô falando umas coisas e não tá contextualizando nada. Não, a gente entendeu, mas é que assim, quando tu fala em serviço, é difícil muitos se vendem com muita qualidade, né? E aqueles que falam assim, é que eu também às vezes me irrito, às vezes com o pessoal que fala assim, ó, eu não baixo o meu preço é esse. Cria uma certa autoridade que, cara, não é tudo um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Tu tem que entender o mercado, tu tem que entender a demanda, a necessidade do teu cliente. Eu não vendo para o cliente X. O cliente X... Sabe mais ou menos o que eu tô precificar o nosso trabalho é uma arte, né? É difícil tu precificar. Muitos critérios. Exato. Né? Por exemplo, agora assim, eu tô numa concorrência, tá? E todas as colocações do Léo foram voltadas para esse pensamento. Não, eu tô numa concorrência. Eu sei, e o meu preço ele vai ser o mais baixo. Ele tá sendo mais baixo. E eu tenho certeza que vai ter pessoas que perderam o serviço para mim e falaram assim: como é que o cara fechou um negócio tão baixo? Se desvalorizou ou desvalorizou o mercado. Cara, se tu ganha em algum momento, não vai ser todas que tu vai vender assim, ó, na autoridade, o meu preço é o mais alto porque eu sou o melhor. Porque também tem a troca, porque às vezes o teu cliente tem mais autoridade do que tu e tu vai atender ele só pra poder botar ali, atendi fulano de tal. São muitos fatores, né? Tem a capacidade de pagamento do cliente, não adianta vir um cliente humilde e eu querer cobrar uma fortuna dele, porque ele não vai poder pagar. Né? Tem a questão do teu status como profissional. Também. Exato. São uma série de fatores. Mas é sobre isso. Às vezes tu tá começando e tu tem super autoridade. Mas, cara, tu não precisa toda hora te vender como uma super autoridade e na questão assim, não vou baixar o meu preço porque eu sou o melhor. Não, tu é o melhor.
E não é questão, e não é nem baixar o preço, às vezes realmente tu consegue fazer aquele serviço por aquele valor, uma tratativa, né? O Léo tá pensando nessa eu entendi, Léo. É que falou em equilíbrio, né? É que às vezes acaba passando a mensagem de baixar preço, de tá com preço baixo por não ter qualidade ou por, enfim, atender muitos clientes e baixar padrão. Mas nem sempre é isso. É tu entender o que é venda, o que é business. Né? E pode muitas vezes as pessoas pensarem que só é bom quem se autovaloriza e que cobra caro. Não, isso não tem a ver. Acho que é um equilíbrio, né? Tu ser flexível, não necessariamente, preciso cobrar isso, não me vendo por menos que isso. Mas também não cobrar baixo demais, porque isso rola muito na advocacia, né? Como a concorrência é muito grande, como tem um número de profissionais absurdo, existe uma redução dos honorários. Né? A OAB até tenta botar uma ordem nisso aí, a gente tem uma tabela. Era isso que eu ia perguntar. A gente tem uma tabela de honorários, que em tese o advogado não pode cobrar menos que a tabela. Em tese eu não cobro. Não, mas, Léo, eu brinco. Eu achei em todos os momentos, né? A OAB tá Não, quem me dera se eu pudesse cobrar sempre o que tá ali na tabela. Sim, quem me dera pagar o piso do engenheiro, quem me dera receber o piso. A tabela da OAB é um mundo de fantasia, né? Pois é. Da maioria das profissões, né? Da maioria das profissões. E você é cancelado agora pelo Conselho de Ética. Pois é. Eu fiquei pensando. Não, eu gostaria muito de poder cobrar sempre o valor da OAB. Às vezes eu cobro mais, mas às vezes é uma coisa fora da realidade. Né? Às vezes o cliente diz, não tem como. Né? E aí? Eu sei, o direito, o advogado, ele tem uma tabela e tem às vezes, assim, ele cobra percentual de... Sim, não, tem várias negociações que tu pode fazer. Tu pode cobrar um honorário antecipado e não cobrar mais nada. Ou tu pode cobrar um honorário antecipado e mais um percentual de uma condenação, caso tu consiga, que a gente chama de êxito. Né? Se tu tiver o êxito, tu ganha um percentual sobre a condenação. E tu pode fazer também, não cobrar nada antecipado e cobrar só um êxito. Ou seja, tu atua ao longo... Essa é uma opção mais arriscada, né? Sempre que possível, não é o ideal não fazer isso. Mas é uma coisa da realidade, o advogado às vezes tem que fazer. Tu não cobra nada para entrar e tu só recebe se tu ganha. E aí vai do advogado negociar com o cliente e de repente pegar um percentual maior pelo risco que ele vai correr. Né? Porque às vezes o advogado pode atuar durante anos no processo, não ganhar, e aí? Não recebeu nada, trabalhou de graça. Então, enfim, são vários tipos de negociação que o advogado pode fazer e essa é só uma delas. Na indústria do direito tem algumas áreas que é sempre assim, né? Tem algumas áreas que tipo são assim, sempre no final. Vem que eu vou entrar e a gente vai ganhar. Porque tem áreas... eu sofro bastante com essa área do direito, que a maioria dos meus funcionários entram, que é uma indústria, né? Trabalhista? Porra, eu não queria falar isso aí, né? Mas, assim, é uma indústria, cara. É uma indústria. E, assim, todo mundo... só cobra no final porque eu vou ganhar. Alguma coisa tu tira. Esse é um problema que eu lido muito, que é a questão da causa-ganha, né? Doutor, é causa-ganha isso aí, né? A gente vai ganhar certo, né? Se a gente entrar... Tipo, calma. Né? Não existe causa-ganha no direito, porque os juízes eles têm interpretações completamente diferentes, às vezes entre o próprio de um juizado para outro, entre uma vara e outra. Então não dá, por mais que tenha boas chances, às vezes o cliente tu vê que ele tem uma chance concreta, jamais tu pode dizer para o cliente que é causa-ganha. Né? Então isso é uma coisa muito problemática, porque a gente tem que explicar para o cliente que às vezes não é causa-ganha. Ele diz, mas o advogado tal me disse que é causa-ganha. Ok, faz com ele então. Faz com ele. E aí depois faz com esse advogado que prometeu causa-ganha, não ganha e vem me procurar pedindo para eu resolver. E já tá demais. É que eu tenho minhas opiniões, eu fico contido em falar. Então vamos falar do trabalhista em outro episódio. Pode desligar as câmeras. Porque às vezes eu... Não só do trabalhista, mas é que tem muita área que, tipo assim, tu entra porque tu sabe que tu vai ganhar, que tem ali a questão, e às vezes não é uma dor real, entende? É mais uma oportunidade de ganhar dinheiro. Sim. Mas aí é o perfil o perfil de cada profissional, né? Eu sempre dou a real, digamos assim, para o cliente.
Eu, às vezes, perco o cliente por causa disso, porque o cliente chega super inclinado a fechar comigo, dizendo, vamos ganhar, doutor. Eu poderia dizer, vamos, me faz um Pix aí de tal e vamos entrar. Só que aí lá na frente que a gente já conversou, se eu entro com esse cliente, digo para ele que a causa ganha, e lá na frente a gente não ganha, esse cliente vai sair frustrado, porque ele passou o processo inteiro com a expectativa de que ia ganhar, que estava tudo certo, e aí não ganha, fui eu que fiz o serviço mal feito. E às vezes não é culpa minha. Tá, mas e aí que tá o direito, as negociações conhecidas de quem, assim, não tem muito convívio, a mais conhecida é tu entra e depois lá na frente eu vou ganhar um percentual. Isso. É o êxito, Né? isso que eu te falei. De ganhar só no êxito. Isso. Muitas vezes, para quem tá como réu, né? Que vai entrar, o lesado, no caso, é sempre o mais vantajoso, né? Claro, que a pessoa não coloca nenhum centavo na frente. Quem corre todo o risco de o processo dar errado é o advogado. Uhum. Então, quando eu... Às vezes isso não é uma crítica, eu faço ações no êxito, não é essa a questão. Mas quando eu faço no êxito, somente no êxito, eu cobro um percentual maior. Aí é que eu queria chegar. Pelo risco que eu vou correr. E pelo tempo, né? Claro. Pelo dinheiro no tempo. Até porque as indenizações, tudo subiu, né? O preço de tudo. Uhum. Gasolina, supermercado, tava tudo mais caro. Mas a indenização não tem subido. Então, eu vou demorar, de repente, 1 ano, 2 anos para aquele processo sair e eu vou receber o mesmo percentual. Meu percentual não vai subir com o tempo. Né? Então, Tá, mas, por mais que aquele valor seja corrigido e tal, não é a mesma coisa. Uhum. Né? Então, é arriscado trabalhar no êxito, mas às vezes eu concordo que o advogado não tem opção. Né? E pode ser uma alternativa, só que tem que ter cuidado. Aí vai a questão também de tu conhecer o business, né? Conhecer o mercado. Eu só trabalho no êxito, ou não. Não, eu não trabalho no êxito, meu honorário é esse, cobro isso. Tá tudo certo, tem advogado que faz assim e eu super entendo. Né? Porque é um risco grande para o advogado atuar no processo e lá na frente de repente não ganhar. Mas o que eu costumo analisar? Primeiro, o processo que eu estou entrando no êxito tem jurisprudência favorável? Como é que costumam ser as decisões naquele tipo de processo? Se as decisões não costumam ser favoráveis para a tese do meu cliente, é um sinal vermelho aí, né? Porque tem uma chance grande de eu trabalhar ao longo do processo inteiro e lá no final não ganhar. Sim. Né? Mas, então... doutor, as tuas causas, a maioria ganha, não? Então, eu perco muito pouco. Eu até, acho que se não me engano, 2 semanas atrás, eu fiz um levantamento, botei numa planilha ali, 100% dos meus clientes aqui, fazendo um merchan, 100% dos meus clientes ou ganharam parcial procedência ou procedência. Ou seja, todos eles receberam algum tipo de ressarcimento ou indenização. Mas é que tá, não é porque eu seja, meu Deus, o advogado genial. É porque eu seleciono muito bem os meus processos. Eu não entro em processo para perder. Né? Eu entro em processos que eu realmente acredito que o cliente pode ganhar. Pode não ganhar, porque, como eu disse, não existe causa ganha, mas eu acredito que aquele cliente realmente tem potencial. Então, por isso que eu entro com a ação dele. Pode não ganhar tudo que almeja. Exatamente. Pode não ganhar ou não ganhar tudo que ele almeja. Mas eu acredito que aquele processo tem potencial de dar certo. Não, sim. A minha causa é ganha, doutor? Preciso analisar, mas vamos trabalhar. Faço do êxito pra ti. Entendeu? Olha aí. Então tá. Então, estamos finalizando, temos. Putz, já? Né? Passou quanto tempo? 2 horas? Nossa, passou rápido. Passa rápido. O papo é bom, passa rápido. A resenha é assim. Eu viajei demais nesse podcast. Depois eu vou assistir. É que tu tava pensando na tua causa. Eu tava pensando e com muito receio de falar algumas coisas. Sim. É por isso. Daí, A gente que às vezes tá gravando, né? Tá, e aí, às vezes, tu fala umas besteiras, te dá umas queimadas. E daí tu não quer assistir antes da gente. Estão aqui com o advogado, qualquer coisa a gente. Olha. Já vou dar meu cartão pra vocês. Bem por aí. Não, é que às vezes a tua fala machuca algumas pessoas, né? E aí, isso aí que é o meu... E a internet hoje em dia tem uma dimensão muito grande. Né? Exatamente. Então, mas não dá pra agradar todo mundo também. Eu tenho umas opiniões meio polêmicas que eu não explano muito. Fico pra mim... Só fala na presença do teu advogado. Fico... Só falo em off, dentro de uma sala ali com pessoas selecionadas. Eu te entendo.
Às vezes eu e meu sócio, a gente fecha a porta lá e, cara, o que rola lá dentro na questão de que tu vai trabalhando Claro. muitas ideias e para construir o teu negócio, para onde tu vai ir. E aí tem que fazer certas leituras. Lógico. Faz parte do trabalho. Desculpa, me alonguei Então aqui, tá só bom. que eu queria deixar esse recado assim, porque não sou louco. Eu só não contextualizei muito bem. Quando o teu problema que tá lá na tua mente estiver resolvido, daí tu compartilha pra gente tentar entender. Se alguém não me entendeu, me pergunte. Aí a gente conversa no off. Então eu vou pedir pro Nicolau olhar pra aquela câmera e convidar o pessoal pra te conhecer tuas redes sociais. Bom, gente, o meu perfil é @NicolauFrederis. Como a gente deixou bem claro aqui, eu produzo conteúdo em ações contra companhias aéreas, defendendo os direitos do passageiro. Então, quem gostou, quem quiser acompanhar meu trabalho mais de perto, segue lá. E também segue, né? Continua acompanhando o perfil de vocês, que é muito legal. Então, Valeu. Tá. Muito obrigado por ter vindo, aceitar o nosso convite. Volte sempre. Para ti que nos acompanhou até aqui, obrigada. Aproveita para seguir nossas redes sociais, seguir o nosso convidado. Os nossos contatos estão todos aqui embaixo. Se tu quiser vir aqui também, contar a tua história empreendedora, dividir a tua experiência, a tua história com a gente, manda também a tua história que a gente vai entrar em contato e te convidar para estar aqui. Não esquecendo que do dia 14 de setembro ao dia 12 de novembro, a gente vai estar na Mostra de Design, gravando nosso podcast lá. Quem for visitar a mostra vai poder passar pelo estúdio, conhecer a gente, ver a gente gravando, saber como é que funciona por trás das câmeras. Então tá todo mundo convidado para estar lá também, participando desse evento. E é isso, Léo. É isso aí, temos. Tchau. Tchau. Até mais. Não vou falar mais nada.